A passagem de hoje é Salmo 14, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, e se alegrará Israel. Amém. Abençoo os passos dos amados irmãos que vieram a este lugar para o culto da alva, para que a graça de Deus seja abundante em suas vidas. A caminhada de quem tem fé às vezes pode parecer lenta, solitária e estagnada. No entanto, creio que o Senhor certamente se lembrará e honrará a fé que professamos neste momento, ao buscarmos sua presença apesar das circunstâncias. A passagem que examinaremos juntos hoje é o Salmo 14. Pode-se dizer que é um salmo escrito por Davi numa época em que a impiedade prevalecia, e parecia que Deus, embora existisse, não estava presente. Embora seja um salmo escrito na época em que Davi viveu, podemos dizer que é também um salmo que reflete fielmente a realidade dos nossos tempos. O Salmo 14 tem uma característica única. Seu conteúdo é quase idêntico ao do Salmo 53. Por isso, são frequentemente chamados de salmos gêmeos. Há, contudo, uma pequena diferença. O Salmo 14 se concentra em consolar os justos e os pobres, enquanto o Salmo 53 enfatiza a advertência aos ímpios. Apesar da pequena diferença, o fato de um conteúdo quase idêntico aparecer tanto no Salmo 14 quanto no 53 nos leva a uma reflexão importante. Devemos refletir sobre o fato de que a mensagem deste texto não é necessária apenas para um momento específico, mas é uma advertência e um consolo que precisam ser ouvidos repetidamente. Isso nos mostra que, assim como a pecaminosidade do homem que se afasta de Deus se repete através dos tempos, a vida do justo sustentada por Deus também é uma constante ao longo da história. Por isso, meditemos juntos nas palavras do Salmo 14 hoje. Vamos agora à passagem de hoje. O Salmo 14, versículo 1. Leiamos juntos. Em uma só voz. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Amém. A palavra hebraica para nécio que aparece na passagem é Nabal. Esta palavra não se refere a alguém com deficiência intelectual ou falta de capacidade mental. O Nabal, o nécio que aparece na passagem, refere-se àquele que escolhe a corrupção moral e espiritual, ou seja, aquele que conscientemente se afasta da vontade de Deus. Por isso, essa atitude é frequentemente chamada de ateísmo prático. A palavra Nabal, nécio, refere-se à pessoa que, embora possa falar de Deus com os lábios, vive na prática como se ele não existisse. Aqui, precisamos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu, mesmo afirmando crer em Deus, na prática o excluo da minha vida? Devemos nos perguntar se, embora conheçamos a Deus e entendamos sua vontade intelectualmente, não estamos escolhendo outras coisas em vez de Deus nos momentos cruciais da vida. Devemos nos perguntar se, nos momentos importantes, não estamos fazendo escolhas egocêntricas em vez de priorizar a Deus. Se a resposta for sim, então poderíamos ser chamados de Nabal, ou seja, nécios. Davi se refere a essas pessoas na segunda parte do versículo 1, dizendo: têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras.
Ele diz que suas obras são corruptas e abomináveis. A palavra corromper-se aqui não significa apenas a falha moral de uma pessoa. O significado original do termo contém a ideia de tornar-se uma ruína, destruir. Em resumo, a corrupção de uma pessoa carrega uma influência maligna que prejudica os relacionamentos e a comunidade. Ou seja, podemos interpretar que Davi está nos dizendo que o nécio, que exclui Deus de sua vida e faz escolhas egocêntricas incessantemente, acaba destruindo não apenas a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Observando essas pessoas, Davi continua sua confissão. Vamos ler o versículo 2 em uma só voz. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Amém. Neste ponto, precisamos parar e observar algo importante, porque o Senhor está nos dando uma resposta para as nossas inquietações. Deus nos dá a resposta para a nossa inquietação de ver a vida dos ímpios prosperar enquanto Deus parece ausente. Ele nos diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. A expressão olhou desde aqui significa observar, examinar atentamente. E quando o sujeito é Deus, esse ato de observar não é o de um mero espectador, mas sim o de quem examina para intervir e ajudar no momento certo. No momento em que sentimos a ausência de Deus, quando ele parece estar em silêncio, Davi nos revela hoje que o Senhor está observando, examinando e agindo de maneiras que não podemos compreender. Então, o que Deus está procurando? A passagem diz: para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. A pessoa que tem entendimento e busca a Deus em sua vida, a pessoa que vive dependendo de Deus, a pessoa que confessa que não pode viver um único momento sem Ele, é essa pessoa que Deus está pessoalmente observando e examinando, e Ele nos diz que, ao encontrar essa pessoa, jamais a abandonará. Amados irmãos e irmãs, que possamos ser essas pessoas. Nesta época em que o mundo vive como se dissesse, não há vontade de Deus, não há Deus, numa era em que viver crendo em Deus parece tolice, que sejamos aqueles que confessam: não posso viver sem Deus. Somente Deus é a única verdade. Somente Deus é o Criador. Somente Deus é tudo em nossa vida. Oro para que sejamos essas pessoas. Quando todos confessarmos isso em nossas vidas, creio que Deus nos observará pessoalmente e, em meio às dificuldades, nos dará o livramento e nos guiará. Que possamos, eu e vocês, avançar com essa fé. É a minha oração, em nome do Senhor. Continuando, Davi prossegue com estas palavras em meio a essa realidade. É o versículo 3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Amém. Este versículo não é apenas uma crítica de Davi. Pelo contrário, é na verdade um lamento. E o lamento de Davi não é apenas sobre a corrupção do mundo. Davi está olhando para esta realidade e suspirando profundamente, perguntando-se: por que o mundo se tornou assim? E Davi não para por aí. Passando para o versículo 4, ele descreve de forma muito concreta como essa corrupção, essa triste realidade, se manifesta. Se o versículo 3 mostra o estado corrupto do mundo, o versículo 4 mostra qual é o alvo final dessa corrupção, desse pecado. Infelizmente, o alvo é o povo de Deus, os justos, os fracos e os pobres. Vamos ler juntos, em uma só voz, o versículo 4. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão, eles não invocam ao Senhor. Amém. Neste versículo 4, em meio a essa realidade de opressão contra os justos, os fracos e os pobres, paradoxalmente, nos é revelado em quem Deus está interessado. A expressão-chave aqui é meu povo, ou seja, os justos, os fracos e os pobres. Aqueles que, mesmo sem nome ou influência no mundo, buscam a Deus e vivem na sua dependência,
são chamados por ele de meu povo. No entanto, a palavra diz que aqueles que estão cheios de iniquidade, os que praticam o mal, comem essas pessoas como se comessem pão. O salmista está denunciando que os ímpios exploram, oprimem e zombam do povo de Deus. Eles zombam da linguagem de fé do povo de Deus e ridicularizam a escolha de viver honestamente, como se fosse uma tolice. É isso que significa a expressão comem como se comessem pão. No entanto, hoje Deus diz o seguinte para esses ímpios e para nós. É a segunda parte do versículo 5. Porque Deus está na geração dos justos. Amém. Este único versículo é a palavra a qual devemos nos apegar nesta madrugada. Esta é a resposta de Deus à preocupação de Davi e à nossa própria inquietação, que deu início à nossa meditação no Salmo 14. Porque Deus está na geração dos justos. Embora tanto na época de Davi, quanto na nossa possa parecer que Deus não é visível, ele nos afirma que está com o justo que se apega a ele. Tanto naquele tempo como hoje. Mesmo que soframos injustiças e pareça não haver oportunidades, mesmo que nosso coração seja partido pelas palavras dos ímpios, a pessoa que continua a escolher a palavra e a viver por ela, sabe que Deus se faz presente com ela. Amados irmãos e irmãs, por isso, diante desta palavra nesta madrugada, precisamos nos perguntar novamente: será que estou andando no caminho do nécio, que é viver como se Deus não existisse? Ou será que estou andando no caminho do sábio, que busca a Deus mesmo, quando ele não é visível? Que esta madrugada seja um tempo para nos perguntarmos em qual desses dois caminhos estamos. Nesta madrugada, em nossa realidade onde a fé em Deus parece inútil, numa época em que os ímpios parecem prosperar, e seguir a Deus é ridicularizado como ignorância, que não nos abalemos pelos valores do mundo, nem desanimemos com a realidade visível, mas que vivamos apegados à promessa de Deus de hoje. Ele está na geração dos justos. Que o Senhor nos abençoe para vivermos assim, em seu nome. Quando decidirmos viver apegados a esta palavra em nosso dia a dia, como diz o versículo 7, a salvação de Israel virá de Sião e alcançará a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Lembremo-nos de que, quando o Senhor restaurar o seu povo, nós, que nele confiamos, nos alegraremos e exultaremos juntos. Que possamos avançar firmes nesta esperança. Em nome do Senhor, amém.